Shalom, shalom, shalom vrahá. Queridos, é uma alegria grande para mim poder falar da palavra de Deus, falar de quão maravilhoso o Eterno é. E por muito tempo, eu relutei para não, assim, entrar em mídia, rede social, entrar nesse caminho virtual, né? Que a grande maioria das pessoas costumam entrar, é porque eu vim de outra geração, de repente, né? E no conhecimento de todos, hoje eu confesso o judaísmo como minha religião, minha fé, né? Como algo que o Eterno me levou. E o shiur de hoje ele tem um pouco desse assunto, explicando até pelas escrituras sagradas o que aconteceu comigo. Não só comigo, mas outros também, né? Onde a sinagoga onde eu pertenço, onde eu estou inserido na nossa comunidade, tem várias pessoas também com histórias bem parecidas que a minha. E por vontade divina, eu tive a confirmação de que eu preciso exercitar esse dom que o Eterno me deu. Tem já uns 5 anos mais ou menos que eu tenho me preparado, né, para isso. Basicamente 5 anos. Eu passei praticamente 20 anos da minha vida exercendo um ministério, com o microfone na mão, sempre. Pregar nunca foi um problema para mim, sempre tive uma confiança no Eterno de que Ele faria e acontecia. Então eu apenas entendia que eu era um instrumento na mão do Eterno e hoje também aqui não é de outra maneira. Hoje também é dessa maneira que eu me sinto. É um instrumento na mão do Eterno. Eu entrei num pleito com o Eterno em oração, pedi um sinal ao Eterno. Na verdade eu já estava me preparando para isso, né? E eu tive essa resposta hoje pela manhã. Algo assim que eu pedi, que é algo que, humanamente falando, seria impossível, porque essas coisas não aconteciam comigo. Então eu pedi aquilo que não acontecia comigo para que Baruch Hashem, bendito é o Eterno, Ele concedeu, me mostrou sua maravilha, me mostrou o seu sinal, e estou eu aqui, Baruch Hashem. Então eu dedico esse shiur a esse casal que me abençoou hoje, em palavras, que o Eterno abençoe eles, essa família maravilhosa que eu amo, que o mérito dessas palavras recaia sobre a vida deles, sua família. Então, a proposta do canal, na verdade nem fui eu que criei, porque eu pedi uma inteligência artificial que fizesse para mim e fez. É um canal Sabedoria Judaica, enfim. Mas como eu não manjo disso, mas eu entendi. Ficou bom, ficou legal. Porque quando a gente fala de sabedoria judaica, a gente fala de sabedoria das escrituras sagradas. A gente não está falando de sabedoria persa, nós estamos falando de sabedoria dos filisteus, dos amorreus, dos egípcios. Nós estamos falando de sabedoria
da Escritura Sagrada que pertence ao povo de Israel. Esse é o contexto bíblico da sabedoria. E tem um texto que corrobora muito bem essa fala minha, que está em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 6 em diante, que diz assim: guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, aqui é Moshe Rabbeinu dando a instrução ao povo de Israel, né, dando várias instruções, várias torot. Ele tá falando para o povo de Israel o seguinte: olha, as nações vão conhecer vocês como pessoas inteligentes e sábias por conta dos estatutos do Eterno, por causa da Torá. Então, a Torá, ela leva a pessoa a ter um entendimento muito maior, um entendimento muito mais relevante, um entendimento de vida melhor, né? Porque este mundo é um grande labirinto. Quando a gente fala que a pessoa está perdida, é porque ela está dentro de um grande labirinto, ela não tem uma instrução, ela não tem uma direção. Então, tudo que lhe oferece, as pessoas vão pegando. Por exemplo, todas as situações que leva a pessoa a praticar certas atitudes é porque ela está vivendo um conflito que ela não sabe resolver, e ela tenta buscar amenizar, disfarçar perante as pessoas. Aí busca nas drogas, busca na bebida, isso vai levando a vícios, em fuga, né? Então, assim, o nosso povo, ele tem esse entendimento, essa inteligência por conta da Torá, e por conta disso ele vai andar neste mundo, como o salmista fala, né? No Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está dizendo que a Torá é luz para ele. Para onde ele for, ele vai. Quem falou isso foi David Ameller, nosso rei Davi. E a maioria das pessoas conhece a história dele, pelo menos quem lê a Bíblia ou já frequentou uma igreja, uma sinagoga, conhece muito bem isso. Enfim, e isso levaria o povo a estar perto do Eterno, estar perto da Kadosh Baruch Hu. Porque o contexto bíblico existia as imagens, os ídolos do lar, né? As pessoas queriam deuses para perto. O que leva a pessoa a ter uma imagem ou alguma coisa? Para que ele se sentir mais próximo da sua divindade, do seu Deus. Então Deus está falando o seguinte: olha, se você cumprir os estatutos, eu vou lhe dar sabedoria e vocês vão me ter por perto, né? Que Deus tão chegado é esse que, quando você fala, ele escuta. Foi o que aconteceu comigo. Eu pedi ao Eterno, falei com ele, ele se manifestou para mim, né? Meio de Ruach HaKodesh, meio de Espírito Santo, de mover santo, né? O que acontece na resposta foi um mover do Eterno, é Ruach HaKodesh, é os que as pessoas chamam de espírito, né? Eles acham que espírito é algo desencarnado, uma força e tal. Para nós é o agir do Eterno neste mundo, que se chama Ruach HaKodesh. É um mover santo, é algo que pertence a ele. Então, quando você ora, não sabe orar, o Ruach HaKodesh, ele ora por você, porque ele sabe como se manifestar para você, mesmo que você não saiba, né? Tem situações que você não sabe como que vai resolver, mas o Ruach HaKodesh, que é esse mover do Eterno, ele vem da forma que você vai entender, vai saber. Então é por isso que ele ora com gemidos inexprimíveis. É algo que é intenso, é uma intensidade do Eterno para que aconteça mais do que você mesmo. Então, quando você está gemendo, entenda, o gemido maior é do Eterno para que você saiba que ele está agindo, que ele está fazendo. Então, isso não é o assunto de hoje, eu estou até entrando para outras veredas,
Mas é só para os irmãos entenderem a proposta do canal, a proposta do tema, né, do canal, ou do que eu pretendo executar a mando do Eterno. É isso, não é um canal de teologia judaica, de cabala, de segredos, e nada disso. É apenas o óbvio. E o óbvio, né, o que a gente chama de pshat, né, é o nível mais leve, mais raso, para que as pessoas entendam, para que você entendam e compreendam o que as escrituras sagradas está fazendo. E um conselho para a pessoa que está começando a estudar, que eu peguei para mim, que está escrito no livro de Esdras, que eu sempre falo quando eu dou aula para alguém, ou estou ensinando, eu sempre gosto de citar esse versículo que está no livro de Esdras, que eu vou ler para vocês aqui, que é o que aconteceu com o próprio Esdras, que está no capítulo 7 do livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus direitos. Então, primeiramente, Esdras preparou o seu coração. Então, nesses 5 anos, eu tenho me preparado meu coração diante do Eterno. São 5 anos, tá? 5 anos. Me preparando, orando, preparando o clir, que é o vaso, a minha vida. Então, quando o Eterno me deu essa incumbência, eu não queria fazer de qualquer maneira, assim, porque várias pessoas fazem, e eu não queria ser mais um a fazer, né? É como o Rambam Gamaliel disse para os sacerdotes, os escribas estavam lá com Pedro, tentando impedir que a obra de Yeshua fosse continuada, né? Ele falou, olha, se isso for do Eterno, ninguém pode impedir. Se não for, passa. Então, as coisas do Eterno são duradouras. A Citra está aí na internet bombardeando várias pessoas de várias religiões, de vários tipos de filosofia, com vídeos, influenciando as pessoas para certos caminhos. E por que eu, como um servo do Eterno, se ele me chamou, por que eu não fazer? Né? Por que eu não fazer? É lógico que sem me afastar da minha comunidade, é lógico abrahar com a bênção do meu rabino, com meus amigos, minha família. Isso é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ao nosso shiur. E o tema desses vídeos que eu quero trazer para você é sobre a carta aos Gálatas. É interessante a gente começar com essa carta, porque essa carta, para mim, ela sempre foi um enigma, até mesmo dentro do judaísmo. Para mim, ainda não estava bem claro para mim certas coisas, mas eu encontrei um livro. Lógico que esse shiur, ele é baseado num livro muito bom, que é do Bruno Suma, que ele fala sobre a carta aos Gálatas, né? E é assim, maravilhoso o livro, tá? Depois vocês pesquisam, fica à vontade. E é com base nesse livro que eu tive um entendimento melhor, tá? Então, é bom a gente deixar claro isso, porque nada é nosso. Se a gente sabe alguma coisa é porque outras pessoas estudaram e aprenderam e nós lemos. E o Eterno, ele sempre faz isso. Não existe aquela revelação, né? Não, existe a dedicação, existe o ler, gastar horas lendo, né? Livros e livros, né? Investir, isso é importante. Então, eu quero começar explicando algo que
muitas pessoas às vezes não têm o entendimento da carta aos Gálatas, tá? Então a gente vai abordar, se eu não estou enganado aqui, vamos abordar só 2 capítulos, tá bom? 2 capítulos, alguns versos que a gente vai falar, e assim vamos deixar o shiur ir acontecendo e o Eterno, através do conhecimento escrito, trazer o seu conhecimento oculto, né? Então, quando a gente olha para a carta aos Gálatas, a gente tem que ter um entendimento seguinte, que na época do primeiro século, né, Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, já era uma comunidade estabelecida, tá, de judeus, né, pessoas que já seguiam o judaísmo. E o interessante é saber que no primeiro século, o Império Romano, existia chamada religiões oficiais, né, que eram religiões permitidas pelo Império Romano. Interessante saber disso porque muitas religiões também não eram permitidas, e pessoas que praticavam esse tipo de religião, para ficar bem com o Império, procuravam algum tipo de religião, lógico, as religiões que eram do próprio Império, por exemplo, o culto a Mitra, né, que é bem conhecido de todos, né, Mitra, o mitraísmo era um culto que foi agregado ao culto romano. Mas o judaísmo também ele foi permitido. Para quê? Para que a Pax Romana pudesse ser estabelecida. Isso mais na frente, com Constantino, isso vai ficar legalizado, né? O cristianismo vai ser a religião oficial do Império, aí vem toda as mudanças e tudo mais, não é o nosso assunto de hoje. Enfim, então quando Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, a gente tem que entender, porque ele vai falar de alguns tipos de evangelho. E quando a gente fala de evangelho, não está falando de Mateus, Marcos, Lucas, João, porque esses evangelhos não tinham sido escritos. Paulo não tinha conhecimento desses livros. Não existia. Então é bom a gente saber disso. É importante a gente saber disso. Então, as comunidades estavam escolhendo o judaísmo para poder seguir alguma religião oficial, uma religião assim permitida, né, dentro do Império Romano, para fugir até mesmo de uma perseguição e tudo mais. E por conta disso, muitas pessoas procuravam o judaísmo, a sinagoga, e para entrar na comunidade judaica, naquela época, o judaísmo era proselitista. Tá? Eles faziam prosélitos. Né? Nós vamos ver um caso comum, conhecido de todos, que é o caso de Cornélios. Cornélios era um homem gentil, um romano, centurião romano, que ele era um convertido ao judaísmo, só que isso chegou ao Eterno de uma forma que o Eterno queria algo mais para ele, porque ele era apenas, como quando você lê o comentário do David Stern, comentário judaico-messiânico, né, do Novo Testamento, e lá você tem esse conhecimento de que ele era um judeu da porta, ele era um prosélito, ele não entrava em certas partes para fazer o serviço do templo, ele não adentrou dentro do propriamente do judaísmo em si, ele deixava meio que à parte, né? Até hoje dentro do judaísmo, a pessoa passa pela conversão, se ele não tiver muita bala na agulha, ele também é tido como, né, não natural. Isso até hoje em dia, dentro do judaísmo tradicional, isso acontece. Então, Paulo, dentro desse contexto, né, de proselitismo, de prosélitos, ele tem certos embates,
né? E ele tem que escrever cartas, porque ele recebe uma revelação de Yeshua que ele chama de meu evangelho. Tá? Esse entendimento que Paulo tem é que vai fazer a diferença no seu ministério. Tá? Foi algo que Deus chamou para ele. Tá? Ele chama o evangelho que ele chama o incircunciso, né? Da incircuncisão. Tá? E vamos fazer uma leitura aqui, que eu vou já começar a discorrer com os irmãos propriamente o Shiur, que vai ser baseado em versículos, né? Nos capítulos. Vamos continuar aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vamos fazer aqui. Essa introdução nós já fizemos. Paulo se refere também aos judeus, né? Que estão dentro da comunidade. Quando ele chama meus irmãos, ele está se referindo aos seus irmãos judeus naturais, né? Vamos aqui. Vamos ver como é que ele começa aqui. Vamos fazer a leitura para os irmãos entenderem. Gálatas, no capítulo 1, vamos lá, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Yeshua, Hamashia, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da paz do nosso Deus, Pai, de nosso Senhor Yeshua Hamashia, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então, Paulo, nesses 5 versículos que nós lemos, ele está fazendo a sua apresentação. Ele está falando aqui que ele é Shalia, né? Ele é aquele que é enviado, tá? Da parte de quem? Da parte, primeiramente, não foi de homem, tá? Não foi o homem que chamou ele, tá falando quem chamou ele foi Yeshua e pelo Eterno. E ele fala, todos os irmãos que estão comigo, as comunidades da Galácia. Então agora ele engloba todos os irmãos, tá? Todos os Talmidim de Yeshua, tá? Todos os Talmidim de Yeshua que estavam espalhados pela Galácia para fazer a obra do Eterno, tá? E ele dá essa saudação e ele começa a falar, né, da obra de Yeshua. E eu quero focar aqui no versículo 4, que eu achei chave, tá? Pra gente começar, porque isso é de tamanha importância. Graça e paz de nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Yeshua Hamashia, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então, quando Yeshua, esse é o entendimento, tá? Do que Paulo está falando aqui no versículo 4 e 5. A obra dele, a obra de Yeshua, tá? Ele não só veio só perdoar os meus pecados, as minhas transgressões, tá? O meu pecado é perdoado. Por exemplo, eu, né, estava outrora num sistema religioso onde eu não cumpria a Torá, né, não vivia os mandamentos do Eterno. Então, o entendimento aqui, irmãos, é que você tem seus pecados perdoados
Só que não é só a questão do perdão do pecado. Ele te livra. Ele te livra. O que é? Faz uma libertação. Né? É o peça. Ele tira, ele te liberta do presente século mal. Então, que presente século mal? Se Paulo está falando naquele tempo, se aquela época, aquele período, né, daquela geração era mal, imagina o dia de hoje. Tá? Então, ele veio libertar você do sistema. Né? Sistema religioso, sistema mundano, sistema emocional errado, tantas coisas, irmãos, que se a gente fosse falar do que acontece hoje em dia, a gente não ficaria aqui a noite toda, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento de que o Eterno, ele nos liberta. A libertação, dos reflexos, né, de que nossos pecados estão sendo perdoados, de que a nossa vida está sendo redimida, é justamente quando a gente começa a ter hábitos novos, né, uma vida nova. Então, a obra de Yeshua, ela é poderosíssima para libertar. Né? É o que está escrito lá em Colossenses, quando ele fala que ele fez a circuncisão, né? Uma circuncisão não feita na carne, mas na alma, né? Ele retira toda aquela... porque nele habita toda a plenitude da divindade. Então ele tira essa capa, né? Ele liberta você, né? Se você quiser. As pessoas podem pensar assim, poxa, mas seguir Torá, seguir lei. Meus irmãos, a lei não é boa para quem gosta de transgredir. Se você é uma pessoa de Deus, que quer viver verdadeiramente a palavra de Deus, você quer se submeter à vontade dele. Então, se você não quer, por exemplo, eu não posso comer carne de porco. Irmãos, a pessoa não segue a Deus nesse requisito aí porque gosta da carne de porco. Então, essa lei para ele não é boa. Então, as pessoas hoje vivem escolhendo, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas quando você quer submeter ao Eterno, e você olha para a sua vida e você fala, meu Deus, Yeshua me perdoou dos meus pecados, fez capará por mim, fez a expiação. Ele também me liberta desse tipo de cultura que a gente tem desde criança, comer carne de porco, de transgressão de ideias, ideologias, e assim vai. Tá? E assim você vai progredindo. Então eu sei que não é fácil o caminho, mas como a palavra de Deus, a Torá, é tipo a árvore da vida, né? Não precisa você abraçar a árvore toda, você pega num galho e segura nela. E cada dia o Eterno vai trazendo crescimento para você. Você vai praticando, vai vivendo. Isso é muito importante. Então, ele veio para fazer isso, para perdoar nossos pecados e para nos libertar desse presente século mal. Né? Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Machia para outro evangelho. Então aqui que é o ponto. Por que ele está falando de que tão depressa vocês estão passando da graça, que vos chamou da graça, que é o Machia, para outro evangelho? Então o contexto todo de Paulo aqui, irmãos, é justamente a questão da formalidade de se converter ao judaísmo. Lembra que no início eu falei? Olha, para você entrar dentro do judaísmo naquela época, você tinha que fazer uma conversão. E qual era o requisito para você entrar para a religião judaica? Circuncisão. Circuncisão. Circuncidou, está dentro da comunidade. Não circuncidou, circuncidou-se, está fora. Aí Paulo vem e fala, não, olha, essa aqui é a graça. Tá? Você que é um goi, você não precisa circuncidar-se para se tornar povo de Deus. Tá?
para se tornar povo de Deus. É só você agora, né, se arrepender dos seus pecados, né? O Yeshua te libertou daqueles vícios, né? O assunto aqui não é circuncisão, mas esse era o requisito. Então, algumas pessoas estavam se submetendo à circuncisão, tá? E querendo viver um judaísmo, né, engessado, um judaísmo formal, né? Porque naquela época não tinha diferença entre um judeu que vivia a fé em Yeshua, vivia todo mundo junto naquele contexto, né? Dentro da sinagoga. A briga maior com Paulo era justamente isso, era esse evangelho que ele pregava, que não precisava um goi, né, circuncidar-se para poder entrar na aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Vamos seguir à frente que ele vai discutir mais. A qual não é outro, mas alguns que vos inquietam querem transtornar o evangelho do Machia. Ele chama de evangelho de Machia. Então essa é a obra que ele cita lá em cima, que ele dá graças a Deus, era é comum do judeu abençoar, né? Aquele que nos chamou a abençoar o eterno, né? Tiago fala isso, vocês que abençoam a Deus, como é que você vai amaldiçoar seu irmão? Com a boca você amaldiçoa a Deus, abençoa a Deus e o outro com... Então é comum a gente ter brahot, né? Brahá, falar, agradecer a Deus, quando bebe, quando come, enfim, quando acorda, sempre tem brahot, e a gente bendiz ao Eterno. Então, esse é um costume nosso. E Paulo está falando que alguns de vocês inquietam, não era todos, existia um burburinho dentro da própria comunidade com relação a isso, né? E Paulo ele escreve essa carta para colocar em ordem, e ele tinha gabarito para isso, né? Vamos avançar. Mas ainda que nós mesmos ou outro anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenha anunciado, seja anátema, o maldito. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja maldito. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Procura agradar a homem. Se tivesse ainda agradar a seus homens, não serias servo de Machia. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi homem algum, mas pela revelação de Yeshua HaMashiach. Então, novamente, agora ele fala, olha, isso que eu recebi, não recebi de homens. Lembra lá no início da carta dele que ele diz quem chamou ele? Né? Ele está abençoando a Deus. Lembra que eu falei que ele abençoou a Deus, bendito seja Yeshua, ao Deus e Pai. Então, ele está falando justamente por isto. Ele está falando que foi uma revelação de Yeshua que ele teve com relação ao goi, ao gentil, entrar na comunidade de Israel. Tá? Por isso que hoje, depois ele vai discutir isso na carta de Romanos, mas a gente, né, para corroborar, ele fala que a circuncisão ela é boa em todos os seus aspectos. Se você quiser se circuncidar-se, amém. É mais um abrahá, mais um cumprimento. Mas isso não é requisito para a salvação. Não é requisito para entrar no reino de Deus. É isso que ele está discutindo aqui. Não, isso não é requisito. E tem um versículo que ele fala assim, se eu não me engano é na carta aos Gálatas mesmo, ele vai falar mais para frente, que nem a circuncisão e nem a incircuncisão. O que importa é ser uma nova criatura. Então, não adianta a pessoa ser circuncidada ou ser incircuncisa e viver uma vida ainda segundo os rudimentos deste mundo, ainda andando segundo o presente século mal, vivendo da mesma maneira. Não existe. Não tem como viver a Torá e andar da mesma maneira. Não existe. Existem evidências na nossa vida que vai corroborando com isso. Existe evidência na nossa vida que vai mostrando que agora você é
servo de Deus. Assim como aconteceu comigo, várias pessoas do outro segmento, tem pessoas que entram no ônibus, nem olha para mim, finge que nem me viu, infelizmente, né? Então, assim, se a gente quer viver verdadeiramente para o eterno, a gente não pode viver para agradar a homens, tá? Agradar a homens, inclusive a mim mesmo, né? Está escrito lá no profeta Jeremias, no capítulo 17, maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço, né, a sua segurança. Então, maldito o homem que confia no homem. Lógico que existe pessoas de confiança, irmãos. Lógico que existe. As pessoas confiáveis. Existe amigos mais chegados do que irmãos, né? Como diz o profeta, o sábio Salomão. Vamos continuar a discorrer com o assunto. Continuar no versículo 11. Mais fácil saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Yeshua HaMashiach. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e o assolava. E na minha nação excedi o judaísmo, muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. É importantíssimo, esse verso é maravilhoso, porque ele está falando, olha, eu estudei, eu me preparei, tá? Eu me preparei, mas o que me sustenta, o que me dá força é saber que desde o ventre de minha mãe eu fui separado e fui chamado pela bondade, a graça do Eterno. De uma compreende a diferença? De uma pessoa que se prepara filosoficamente, teologicamente, para uma pessoa que ela é chamada desde o ventre. Existe uma diferença, são coisas específicas que o Eterno chama essa pessoa para fazer. Assim como o profeta Jeremias, que o Eterno teve que se manifestar. Não diga que você é uma criança, desde o ventre da sua mãe eu te separei, te dei as nações como profeta, que você fala, derrubar vai ser derrubado, que você levantar vai levantar, e assim é a vida de uma pessoa que foi escolhida. E Paulo, ele teve esse entendimento, essa compreensão. Ele chamou pela sua graça, revelou o seu Filho a mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com quem antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a parte da Síria, da Sicília, não era conhecido da vista das sinagogas da Judéia, minha estava nas sinagogas da Judéia, que estava em Machia, mas somente tinha ouvido a dizer, aquele que nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía e glorificava a Deus a respeito de mim. Então Paulo, ele perseguia, isso é conhecido, Paulo perseguia a comunidade Yeshua. E os irmãos sabem do encontro que ele teve com Yeshua no caminho de Damasco e tudo mais. Ele se prepara alguns anos, ele vai para Jerusalém, mas de lá ele volta para Tarsus. Barnabé vai atrás dele, pega, fica na comunidade de Antioquia, e lá pelo mover do Eterno, o Eterno separa eles, e assim ele começa a sua obra missionária. E é nisso que ele está dizendo, ele não foi comissionado pelos apóstolos, tá? E mais na frente ele vai dizer algo interessante, que já no capítulo 2, ele continua: depois passado 14 anos, subi para outra vez para Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. Subi por uma revelação, lhe impus o evangelho que prego entre os Goim, principalmente que estavam em estima,
para de maneira não crescesse ou não tivesse corrido em vão. Então, a revelação de Paulo. Levantou-se um deles por nome de Ágapo, está em Atos 11, 28, 30. Levantou-se um deles de nome Ágapo, dava a entender que pelo Ruach HaKodesh que haveria uma fome, grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorrer os irmãos de Jerusalém, e que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé. Então essa foi a revelação que ele fala aqui no capítulo 2. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Machia, para nos porem em servidão. Tá? Esses irmãos que estavam olhando aqui, estavam a espiar, não é questão... estava espiando o que Paulo ensinava, tá? Para tentar pegar Paulo em alguma fala, né? Acontece muito isso, né? As pessoas ficam só observando o que as pessoas falam, se vão falar de acordo com aquilo que eles creem, daquilo que não creem. Acontecia muito isso com Paulo, né? As pessoas ficavam observando tudo o que Paulo falava. Ele chama essas pessoas de falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo. Então, essa liberdade que ele fala de termos em Machia é de falar, de ensinar, essa liberdade que Paulo tinha de proclamar as boas novas dentro das comunidades, né? Eu vou ler aqui um trecho que estava no livro. A servidão, segundo Paulo, era o objetivo dos falsos irmãos, aos quais tinha como missão observar o que ele pregava. Como aparentemente ele não entendia ou não concordava com aquilo que Paulo pregava, acabava sendo natural por parte deles a tentativa de calar Paulo. Em outras palavras, o que Paulo via como servidão era a possibilidade dele não poder pregar mais aquilo que pregava, pois todo aquele que se achegava a Deus iriam ter que se converter, e que, segundo Paulo, era o oposto da liberdade. Então, o que Paulo está falando aqui? A escravidão de Paulo era justamente aquilo: vou agradar a homens ou a Deus? O que é você ser escravo? O que ele fala de escravidão? É você não ter como se expressar. É como você não ter como se expressar, falar a verdade. Tá? E falar somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Né? O que o pastor quer que você fale. Ou o que o sistema quer que você fale religioso. Era isso que Paulo estava falando. Então, Paulo, ele fala que ele estava liberto, ele tinha uma liberdade de falar a Torá, livre, né? Que Torá era essa? Que o Goi poderia servir a Deus, né? Que o Goi não precisava circuncidar-se para poder ter acesso à palavra de Deus dentro da comunidade, ter acesso ao dom do Ruach HaKodesh, né? Foi isso que Pedro se espantou quando entrou na casa de Cornélio, que ele começou a pregar. Ele, opa, como assim? Ele não é circuncidado, como que ele tem Ruach? Como é que o Eterno se manifestou assim para eles? E ele bem dizer o nome do Eterno. Ele vai ter um embate com Paulo. Não, Paulo vai ter um embate com ele mais tarde, isso a gente vai ver aqui. E vamos continuar aqui a leitura, que está sendo interessante. Aos quais nem submetem a eles nem por um instante, para que em verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Vamos continuar. Versículo 6. E quando aquele que parecia ser alguma coisa, as quais tenha sido no outro tempo, não se me dá a Deus nem aceita a aparência dos homens. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho aos Goi me estava confiado, como a Pedro aos judeus, né? Porque aquele que me operou eficazmente em Pedro para apostolado dos judeus, esse operou também a mim com eficácia para com os gentios, reconhecendo Tiago, Pedro e João, que era considerado como colunas, graça que me havia sido dada, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nos fôssemos aos gentios, a eles a circuncisão. Bem, irmãos, então olha só o que Paulo fala aqui. É interessante isso. Paulo,
ele entra num campo minado, né? Porque ele coloca Pedro, Tiago e João dentro do contexto. Que ele fala o seguinte: Pedro foi confiado a pregar para os judeus. Até aí, ninguém estava se levantando. Né? Você estava falando para judeus circuncidados, não tinha empecilhos. Então, Paulo fala, olha, eu fui levantado aos incircuncisos. Então, isso já estava causando problema. Né? Já estava causando problema. Então, quando eles souberam que os gentios estavam sendo admitidos dentro das comunidades, isso chegou em Jerusalém. Isso em Atos 15. A gente vai ver a resolução disso tudo, a confirmação disso tudo, a maneira como que o Goi tinha que entrar, a maneira como que o Goi tinha que se preservar. Então, Paulo chama Tiago, Pedro, João de colunas. Irmãos, isso é uma fala de um tremendo respeito e honra a esses homens. Porque é comum entre os sábios, né, entre os rabinos, elogiar outros homens sábios também, grandes homens, apelidá-los como parte do templo. E coluna era um desses apelidos que se o chamavam. Por exemplo, Yeshua cita que ele é a porta. Né? Ele fala, eu sou a porta. Então a porta, ele está dizendo, olha, eu sou 2 colunas. Pode confiar no que eu estou falando, que eu vou fazer você entrar no templo. Você vai poder adorar a Deus. Você vai poder servir a Deus. Porque ele virou para a mulher samaritana e falou, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos aquilo que conhecemos. Tá? Então, eu vou até ler um trecho aqui para os irmãos do livro, que está assim, no Talmud é muito comum termos alguns apelidos dados a ilustres figuras da história. Quando o indivíduo tinha um nível espiritual alto, existia costume de apelidá-lo através da parte do templo, é o que eu falei. Quando vieram os patriarcas, se mostraram justos, Deus disse, neles eu estabeleci o meu mundo, como está escrito em 1 Samuel 2,8, pois as colunas da terra pertencem ao Senhor e sobre elas ele sustenta o mundo. Êxodo Rabá 15,7. Outra passagem talmúdica também mostra alunos do rabino Yohanan ben Zakkai se referindo a ele como a coluna do lado direito, em referência ao pilar do lado direito da porta do templo. Paulo, como um bom judeu e um profundo conhecedor do Talmud, se dirige aos apóstolos como colunas em referência às colunas da entrada do templo sagrado, ao qual as quais representava a função do templo de sustentar o mundo. Paulo mostra um enorme respeito e reverência aos apóstolos a tratá-los desta maneira. Então, viu que profundidade, que interessante. Porque quando a gente olha assim, lê sem informações a carta, a gente acha que tem um embate entre os apóstolos, né, e Paulo. Não tem nada disso, irmão, nessa carta. Tá? Pelo contrário, ele está escrevendo justamente para mostrar à comunidade que não tem nada disso, que isso tudo é resolvido, é só uma questão de entendimento em certos assuntos. Porque existe marloquet, né? Dentro do judaísmo existe marloquet, discussão de assuntos. Né? Um sábio diz, outro sábio diz, mas no final tudo dá em direção ao Eterno e à Torá. Versículo 10. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei trazer a fazer com diligência. Olha que referência linda do
do livro. A comunidade messiânica em Jerusalém era conhecida como os Evionim. Apesar da comunidade ser rica como um todo, era formada por indivíduos pobres, pois doavam tudo que tinha quando entrava para fazer parte dela. Por esse motivo, era conhecido como os pobres, ou em aramaico, os Evionim. Os irmãos compreendem agora? Por que ele fala, lembra dos pobres? Então, Paulo está falando assim, lembra, e ele fez com diligência, lembrar da comunidade de Jerusalém. Lembra lá de Ananias e Safira, né? Aquela história toda da morte e tal. Então, era assim que aquela comunidade vivia, né? Eles tinham dinheiro, posses, e viviam, quem tinha mais dividia, né? Todos tinham o mesmo patamar, tá? Nem pobre nem rico. Então, era a maneira como aquela comunidade vivia. Nem todas as comunidades viviam isso. Isso futuramente deu um problema, que lá passou por uma grande necessidade. Paulo recolheu ofertas, né, da Macedônia, se não me engano, para a comunidade de Jerusalém, para ajudar a comunidade de Jerusalém. Mas era assim que eles viviam, né? Era conhecido como os Evionim. Versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível, porque antes que algum tivesse chegado à parte de Tiago, comia com o gentio, mas depois que chegaram a ser, foi retirando-se, apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive com os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Então, essa discussão de Pedro aqui com Paulo, ele é bem interessante. Por quê? Eu vou ler o que está no livro, que dá para entender melhor. A partir do versículo 15, a partir do versículo 15, o capítulo entra na sua terceira parte, tá? É o que está aqui no livro. Agora temos um diálogo entre Pedro e Paulo sobre halahá, os costumes judaicos. Acredito que depois de chamar a atenção de Pedro, ambos entram em uma sala à parte e começam a dialogar a respeito. Infelizmente não temos o que foi dialogado entre eles, mas o mesmo Paulo suporta o que foi dito por ele a Pedro. Devemos atentar que acontece que quando a conversa entre dois judeus crescendo sobre a lei da Torá e conhecedores das práticas rabínicas, são duas pessoas com mentalidades totalmente distintas da mentalidade do mundo ocidental, cristão, né? E para que possam entender o que eles debatem, precisamos ler de acordo com aquilo que fazia parte da abordagem cultural que ambos possuía. Por vezes, esse versículo me dava uma impressão preconceituosa por parte de Paulo, né? Lembra? Eu falei aqui que às vezes você lê, acontece esse tipo de situação. Mas apesar da difícil palavra de Paulo, podemos ter uma ideia do que ele se refere devido ao termo usando por natureza. Esse termo não mostra a situação atual dos gentios e judeus. Não se refere ainda se são ou não pecadores, mas de onde ambos provêm. O que Paulo está dizendo é que pelo fato de ambos serem judeus e de viverem de um berço onde não impera a idolatria, eles acabavam sendo exemplos daqueles que se aproximavam de Deus de Israel, pois os gentios, por virem de um passado de idolatria, não sabia como servir a Deus como os judeus os serve. Assim, os gentios acabavam usando os apóstolos como exemplos, sem muitas vezes saberem definir aquilo que era ensinado pela Torá e pela halahá. Ao observar a conduta comportamental dos apóstolos para saber como se portar perante Deus, poderiam acabar sendo confundidos entre leis rabínicas e leis da Torá. Paulo abre a conversa com Pedro dizendo que ambos são exemplos e que se colocam a responsabilidade sobre seus ombros, pois o gentio vem de uma natureza que não reconhece a Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus, diferentemente deles que quer crescer e viver uma vida inteira de serviço a Deus. Então Paulo chama a atenção de Pedro, o seguinte: Pedro, olha só, nós temos que ser exemplo.
Eu gosto de dar esse exemplo, né? Por exemplo, na nossa sinagoga, se entrar um judeu, por exemplo, um judeu natural, digamos, um judeu do Rabat, Haredi, religioso, e fica no nosso meio, crê em Yeshua, que maravilha será isso, né? A gente vai estar comendo e bebendo, aí de repente chega outro judeu, né? Que não tem a mesma visão que ele, olha, ele se afasta. A gente vai olhar para ele, isso vai entristecer a gente. Isso vai deixar a gente um pouco meio, né? Isso é clássico, irmãos. Uma pessoa que veio desde berço, um judeu, quando a gente olha, a gente admira. Né? Porque a gente não estudou numa escola judaica, nós não tivemos uma educação dentro do hebraico, né? Muitos de nós comia porco, pela nossa vergonha, e outras cositas más, que não é lícito falar. Enfim, então Paulo está chamando a atenção de Pedro, falando, Pedro, você é exemplo. Né? Você é exemplo. Você tem que dar exemplo. Nós somos naturais. Nós não somos pecadores no meio deles. Né? Nós não somos aqueles que fizemos te chuvar ontem. É isso que ele está falando. Tem que ser exemplo. Não pode se afastar. Porque Paulo, para algumas pessoas, era considerado goi. Para alguns tipos de judeus. Né? Ele foi perseguido. Ele foi levado ao sinédrio. Pedro, quando chegou diante de Yeshua, ele falou para Yeshua, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então, é importantíssimo a gente não esquecer de quem éramos e saber da nossa vida hoje. Ela só é possível por conta de Yeshua. Né? E por conta desses grandes homens que escreveram grandes livros, como Paulo, Pedro. Vamos continuar lendo aqui o versículo 19. Porque eu pela Torá estou morto para a lei halárrica, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Yeshua morreu de balde. Tá? Essa lei, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, se a justiça, que lei é essa? A lei halárrica, né? A lei rabínica, né? Que lei rabínica era essa? Que o goi tinha que circuncidar. Né? Aí Paulo, mais tarde, a gente vai discutir outros assuntos aqui. Paulo vai falar de Abraão Avino, né? Vamos continuar aqui. Então, chegamos ao nosso fim. E na semana que vem a gente vai entrar no capítulo 3, que vai esquentar o negócio. Isso aqui é como título de introdução. Tá? Paulo, quando ele fala que não vive mais ele, vou ler aqui para finalizar. Paulo termina esse capítulo de uma forma bem profunda para confirmar tudo aquilo que ele vem ensinando. Ó. Ele alega que se justificação e a salvação estivesse ligada ao simples fato de ser judeu, ou seja, se as leis rabínicas da tradição judaica, ou até o fato de nascer judeu, garantisse a salvação, Yeshua teria morrido em vão, pois bastaria que todos se convertessem ao judaísmo e ninguém precisaria de Mashiach. Né? A pessoa se converteu ao judaísmo e não precisa de Yeshua. Né? Isso está falando do Goi. Né? O Goi, ele se converte, acabou, não precisa de Yeshua, ele seguiria o judaísmo ortodoxo. Agora pensa bem, irmãos. Quem seria nós sem Yeshua? Né? Então não adianta a gente querer se parecer judeus, religiosos, Haredi, estou falando de ser judeus, por prática de Torá, por nascer de novo. Né? Porque se você vive como um goi, né? Paulo até escreve, se eu não me engano,
Se eu não me engano, na carta aos Efésios, ele vai falar em outro tempo eram gentios. A gente vai procurar trazer esses versículos para a gente corroborar ao estudo. Então, Paulo ele termina esse capítulo, né, dessa maneira. Que a conversão para o judaísmo não bastaria. Teria que ter uma Mashiach, ou que claramente não é o caso. A conversa que Paulo tem em particular com Pedro serve para mostrar aquilo que Paulo tem ensinado com a forma de que tem vivido para poder trazer ao gentio o próximo ao verdadeiro Deus sem que eles se tornem judeus, né? Se tornar judeus na carne, se tornar judeu na carne, né? Circuncidado, se garantir na circuncisão. Paulo, através da lei, morri para a lei, para que eu viva para Deus. Paulo diz que isso quer dizer que não é ser judeu que garante alguma coisa perante Deus, mas sim a fidelidade do Mashiach dentro de nós, né? E a prática da Torá. É lógico que tudo isso está envolvendo a prática da Torá, né? Porque que adianta a pessoa... Não é só o status quo de ser judeu. Já está garantido. Porque o judaísmo tradicional ensina só você ser judeu já está garantido. Então isso não é o ensino de Paulo. Não é só se tornar judeu, é se tornar um servo de Mashiach e praticante da Torá. Amém? Então, semana que vem, se Deus quiser, estou tentando ver uma maneira de fazer nossas lives ao vivo. Tá? Ainda não é possível, mas o Eterno vai dar condição de estar fazendo isso acontecer. Que Deus abençoe os irmãos. Quem for assistir esse vídeo, essa gravação, em qualquer época, em qualquer tempo. Hoje é Shavuot. Baruch Hashem. Então, é uma noite de entrega de Torá, da revelação da Torá nos nossos corações, na nossa vida. Baruch Hashem. Que o Eterno acenda a chama da Torá nos nossos corações. Que possamos viver cada dia mais impulsionado pelo Hakodesh, por Espírito do Eterno em nossa vida. Amém? Vamos fazer uma tefilá, Eterno, em nome de Yeshua, Todarabá. Muito obrigado, Eterno, por esse momento de palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por todos que irão ver esse vídeo, por todos que vão assistir e vão ser abençoados, Eterno. Se o Senhor Deus não abençoar, quem é que pode abençoar, Eterno? Se o Senhor Deus não fizer, quem pode? Que esse entendimento, Pai, da nossa vida possa ser crescente. Possamos depender plenamente da Tua Torá. Em nome de Yeshua, Pai. Nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Nos dê um momento de Shavuot. Momento de entrega de Torá. Da chama do Teu Espírito nos nossos corações, ó Deus, para compreender a Tua boa e perfeita vontade. Em nome de Yeshua. Amém e amém.